Veja no ICL Notícias, segunda edição. Freio na jogatina. Presidente Lula critica apostas online e diz que por ele as bets acabam. Se depender de mim, a gente fecha as bets. Acorda, Xandão! Diante da pressão após ter nome atrelado ao escândalo do Banco Master, ministro recebe conselho de Lula. Não permita que esse caso do Vocaro jogue fora a tua biografia. O Brasil é nosso! Ao falar de terras raras e eleições, Lula critica adversários políticos e diz que Trump não pode questionar sistema eleitoral do país. Não tem nenhum país do mundo que tenha o direito de levantar qualquer suspeita sobre o processo eleitoral brasileiro. Reviravoltas no Oriente Médio. Trump recua. Irã reabre Hormuz, mas fecha novamente após ataques de Israel ao Líbano. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando nesta quarta-feira, dia 8 de abril de 2026. Ao meu lado, na redação aqui em São Paulo, já tem o Chico Sá, que hoje vai repercutir comigo todos os assuntos de Brasília. Um deles, um momento histórico aqui que o ICL teve numa entrevista exclusiva hoje com o presidente Lula. Chico, boa tarde para você, meu amigo. Boa tarde, Gabi, boa tarde a todos. Bela entrevista, né? Rendeu aí manchetes, uma fartura de manchetes que o ICL ofereceu a todo o mercado jornalístico hoje, na verdade. Porque teve betes, teve jornada 6x1, teve eleição, teve a questão das terras raras, não faltou, assim, um belo cardápio de assuntos com o melhor do Lula, aquele Lula carismático, que sabe comunicar, o velho Lula do Velho Testamento. Pois é, Chico, tem muitas manchetes que a gente vai trazer aqui ao longo do programa. Eu queria começar falando sobre as bets, né? Essa conversa que Eduardo Moreira e Leandro Demore tiveram nessa entrevista com o presidente Lula. Ele falou sobre essa jogatina desenfreada, ele falou assim, né, aqui no Brasil, dizendo que se depender dele, as bets vão parar de funcionar no nosso país. Trazendo o primeiro trecho da entrevista exclusiva aqui ao ICL Notícias, vamos assistir e a gente já volta a conversar. Nós estamos discutindo muito a sério isso. Eu quero dizer para você, alto e bom, estou olhando para a Câmara ali. O Stuka colocou ali, Câmara Principal, então estou aqui vendo a Câmara Principal. Eu quero dizer o seguinte, se depender de mim, presta atenção, se depender de mim, a gente fecha as bets. Se depender de mim. Obviamente que depende do Congresso Nacional, depende de uma discussão. Ontem eu fiz uma reunião muito longa aqui. Sócio de bet, presidente, eles não vão votar. Eu sei. A gente está olhando para o Congresso daqui dessa sala, presidente. Eu sei que eles financiam, eu sei quem tem. Eu só não posso, eu poderia até citar nomes, eu não posso citar nomes, porque claro, eu não sou juiz e não sou policial, eu não posso citar nome. Mas todo mundo sabe quem são os deputados que estão envolvidos nisso, quem são os partidos que estão envolvidos nisso, quem são os senadores, todo mundo sabe. Então é o seguinte, não é possível a gente continuar com essa jogatina desenfreada nesse país. Chico, está muito alinhado o que a gente discutiu ontem aqui no N2, junto com a Alice Maciel, que está lá em Brasília e vai conversar com a gente aqui ao longo do programa. Alice, boa tarde para você. Boa tarde, Gabi, boa tarde, Chico, e a todos que estão nos acompanhando. É isso, né? A gente falou ontem sobre o endividamento das famílias, a responsabilidade das bets. Sim, isso. Olha, Gabi, quando ninguém falava ainda nesse assunto das bets, o ICL já trouxe ali um documentário, um especial falando da perversão que são as bets na vida das famílias. É o vício que leva, em algumas ocasiões, à doença, à morte. Assim, não traz nada que preste para a família do Brasil. Ao endividamento, você pega hoje qualquer estudo sério de endividamento, as bets aparecem sempre na cabeça.
estão sempre lá como uma das principais causas. Porque o Lula mesmo hoje ele fala, não, o futebol tem mais de 100 anos e nunca precisou de bet e tal. Mas olha, Lula, não é nem o futebol. O futebol é só desculpa. O futebol seria a aposta mais inocente, que você aposta ali no seu Corinthians, no seu Palmeiras, etc., no seu time, é a parte, digamos, mais inocente da parada toda. Porque o que pega mesmo é o cassino. O futebol é só a isca para a adolescente entrar na parada e nunca mais voltar. Que é o que está lá mesmo, é o tigrinho, é a jogatina braba e pesada, e que vicia num segundo. Eu vou passar para você, Ali, só antes, queria avisar a nossa audiência que a nossa enquete diária está disponível lá no nosso chat para ser votada, e o mote é justamente uma pergunta casada com esse vídeo que você acabou de assistir. Lula perde ou ganha popularidade ao defender o fim das bets? Aliás, acho que deveria ser perde ou ganha aí, né? Para ficar mais objetivo para quem está nos acompanhando aqui. Então, sim, perde ou não ganha, enfim. Mas vota lá, também pedindo aqui para a nossa equipe dar uma mexida aqui. Eu acho que, na verdade, no nosso chat já está atualizado, viu? Porque eu olhei aqui, Chico, rapidinho no nosso YouTube, e já tem aqui a opção perde ou ganha. Então, tá diferente da tela que a gente preparou aqui. Você vota se perde ou se ganha, e não sim ou não, como estava aparecendo antes. Vai lá votar e comenta no nosso chat também. Esse é só o primeiro trecho. Ao longo do programa, vamos repercutir muito essa entrevista que rendeu muito debate, falamos sobre eleições, mas Alice, a gente quer te ouvir aqui sobre esse primeiro trecho que a gente traz sobre as bets. É isso, né? O vício das bets se tornou um problema, uma questão de saúde pública e, inclusive, como o Chico falou, várias pesquisas, teve uma pesquisa recente, publicada em março, que apontou que as apostas online são hoje, sim, o principal motivo de endividamento das famílias brasileiras. Como a gente comentou ontem sobre esse pacote que está sendo estudado pelo governo federal para reduzir o endividamento, a trava em relação às bets é um dos pontos que estão sendo colocados em questão. O governo estuda a possibilidade de incluir, né, que as pessoas que aderirem a esse programa não possam mais fazer apostas online. Então, para impedir que as pessoas continuem se endividando mesmo depois de aderirem ao programa do governo. Importantíssimo, porque se não fechar essa porteira, volta para a jogatina. Isso é um vício cruel, é muito pesado. Você pega o Hospital das Clínicas, tem um departamento que estuda e tenta curar, tratar esse tipo de doença. E é cada vez mais lotado, Gabi. Porque, gente, imagina, você tem um jogo fora de casa, já te vicia quando é com esse grau de perversidade. Imagina um cassino na tua mão. Abriu o celular, tá o cassino, tá ali o tigrinho, só falta abocanhar a tua cara, já tá o bicho ali para te pegar. Então, é vício imediato, você tem que acabar com isso. A gente já falou muito aqui sobre medidas que outros países também já tomaram para tentar frear esse impacto fortíssimo que tem na saúde mental, no endividamento nas famílias. Então, tem país, por exemplo, que proibiu as bets de noite e de madrugada, que é o período que as pessoas costumam jogar mais, né, acessar mais esses aplicativos. Então, muito aqui conectada essa declaração do presidente Lula com tudo que está acontecendo, e é um tema que já foi alvo de muito debate no Congresso Nacional também e alvo de muito lobby. Ah, sim. E eu acho que com essa declaração do Lula hoje, eu vejo uma campanha pesadíssima do outro lado agora, que é a corrida das bets para patrocinar candidaturas para a Câmara Federal. Patrocinar, praticamente comprar mandatos, porque imagina uma bet dessas, das mais importantes, porque tem 1 milhão, patrocinando candidaturas. Quantos eles não vão eleger? Então, interessa a eles eleger uma bancada forte para que não seja derrubado a existência de bets no Brasil. Então, eu acho que é importantíssimo a fala do Lula para tentar uma medida com a máxima urgência possível, mas eu acho que já gera de imediato a corrida desse patrocínio.
Se as Bets já estão patrocinando páginas de fofoca para falar mal do Lula... Importantíssima essa lembrança. Que foi uma reportagem trazida aqui pelo ICL. Se as Bets já estão nesse patrocínio, imagina quanto elas irão investir agora em candidaturas para a Câmara Federal, Alice, para tentar barrar essa medida que o Lula mostra que é a única saída. Sim, já tem uma bancada hoje das Bets, né, no Congresso Nacional, inclusive que atuou muito na época que estava sendo discutida a regulamentação dessas apostas online, e obviamente a tendência agora é essa pressão, esse lobby aumentar, o investimento. A gente vê um movimento muito grande de recursos financeiros. Teve essa CPI das Bets, que também acabou, nada teve também no Congresso Nacional, mas que também mostrou que as Bets funcionam num sistema muito semelhante ao que a gente está vendo também na Carbono Oculto, nessa história do Banco Master, envolvendo fintechs. Então, a gente vê também que tudo se encontra nesse mercado financeiro. Então, eu acho que é muito importante que o presidente Lula continue não só defendendo isso publicamente, mas também atuando efetivamente em programas sociais, em todas as áreas, tanto na saúde quanto na economia, para frear esse avanço do vício das Bets. Você citou aqui o mercado financeiro, Alice. Tem um outro assunto que eu quero trazer aqui e também é mais um trecho dessa entrevista exclusiva com o presidente Lula, que foi concedida ao ICL, que a gente traz. Muita gente falando sobre a nossa enquete, sobre essa questão das Bets. Para você votar, você tem que ir lá no nosso chat, no nosso canal do Instituto Conhecimento Liberta. Aproveita e dá o seu like também e apoia, demonstra que você está nos acompanhando. Mas vamos lá, para a próxima notícia que a gente repercute aqui, de dados da Receita Federal que foram enviados à CPI do crime organizado, apontando que o escritório da advogada Viviane Barsi de Moraes, a mulher do ministro Alexandre de Moraes, recebeu pouco mais de 80 milhões de reais do Banco Master entre os anos de 24 e 25. Esses pagamentos eles foram levantados pela comissão com base em declaração de imposto de renda do Banco Master. A Viviane já tinha reconhecido anteriormente a prestação de serviços para esse banco. Bom, procurado, o escritório Barsi de Moraes disse que não confirma informações incorretas e vazadas ilicitamente. O Alexandre de Moraes também foi procurado por meio da assessoria de imprensa do STF, mas ainda não se manifestou. Hoje, nessa entrevista do presidente Lula ao ICL Notícias, ele disse que conversou e aconselhou o ministro do Supremo a se declarar impedido no julgamento do Master e que o Moraes também não deveria permitir que o caso do Daniel Vorcaro jogasse fora a biografia dele. A gente vai assistir esse trecho e já volta aqui para a nossa conversa. Vamos lá. Prejudica a imagem, prejudica. Olha, obviamente que o companheiro Alexandre de Moraes sabe que prejudica a imagem. Eu disse com o companheiro Alexandre de Moraes, eu vou ler para vocês exatamente o que eu disse para ele. Tá? É o seguinte, você curtiu a biografia histórica desse país com o julgamento do 8 de janeiro. Tá? Não permita que esse caso do Vorcaro jogue fora a tua biografia. Sabe? Primeiro porque você não estava advogando no seu escritório há quase 15 anos. Porque você foi secretário da Justiça, você foi ministro do Temer, você estava fora. Sabe? Mas a sua mulher estava advogando, diga textualmente, a minha mulher estava advogando, minha mulher não tem que pedir licença para mim, ela faz a coisa. Eu só prometo que aqui na Suprema Corte, caso da minha mulher, sabe, eu me sentirei impedido de votar qualquer coisa. Alguma coisa que passe para a sociedade uma firmeza, sabe, que ele tem. Aí, Chico. Olha, é a receita mais simples do mundo, né? É essa. Já que sua mulher advoga no caso, declare-se impedido. Eu sou a favor de que nem se advogue, isso vale para o filho do Cássio Nunes Marques, vale para o filho de qualquer um dos ministros, todos eles têm ou filho ou parentes que têm escritórios de advocacia com altas contas, contas de casos que envolvem o STF. Eu acho que é dever de todos eles, nesse momento, se bater alguma conta,
já dizer, ó, esse eu não posso. O Toffoli se declarou impedido, mas foi depois de vários documentos que apareceram. Exatamente, né? porque o ideal é que o escritório não pegue, não mexa com... Se eu sei que um caso está com o Alexandre de Moraes, eu vou contratar o escritório da mulher dele, o ideal é que você não chegue nem perto de um caso desse. Não tem como. Acho que o Lula deu a receita da maneira, com a comunicação muito fácil e muito popular, né? Se você está envolvido com esse caso, declara-se impedido e está feita a parada. Alice. E esses documentos, eles mostram, né, essas novas informações de que, de fato, parte daquele contrato de 129 milhões entre o Banco Master com a mulher, a esposa do ministro Alexandre de Moraes, foram pagos, que é esse valor de 80 milhões de reais. São informações que foram enviadas pela Receita Federal para o crime organizado. A CPI, que está investigando o Banco Master, que começou, né, esse objeto por causa da relação do Master com a REAG, aquele fundo REAG, que também aparece na Operação Carbono Oculto, aquela investigação contra a lavagem de dinheiro do PCC. E a gente viu hoje, inclusive, o presidente do Banco Central, o Galípolo, esteve lá na CPI do crime organizado, voltou a falar sobre as acusações que ele teria conversado com o ministro Alexandre de Moraes sobre o Banco Master. O Galípolo negou que esse assunto tenha sido pauta de reuniões entre eles, voltou a falar que a lei Magnitsky foi aquela sanção do governo dos Estados Unidos contra os ministros do STF, que foi a única pauta dessa reunião, mas a CPI também está super esvaziada já, por causa da decisão do senador Davi Alcolumbre de não prorrogar. Então, também, hoje foi um depoimento super importante do presidente do Banco Central, apenas 4 senadores que fizeram perguntas. Então, é isso, assim, eu acho que agora ver o que vai acontecer aí, dar continuidade a essas investigações, essas relações dos ministros do Supremo com o Banco Master. O Lula cita também na entrevista dele, é um assunto que tem a ver com o Galípolo, ele fala de como nasceu esse escândalo, né, com o Roberto Campos Neto, que ele fala que é o ovo da serpente aí de todo esse escândalo do Banco Master, que é um personagem que se livrou, inclusive, de ir lá prestar contas à CPI do crime organizado. Pelo menos por enquanto, né, Chico? Ele tem se livrado de tudo, né? Tem fugido ou se livrado de qualquer questionamento. Aliás, eu quero trazer um outro assunto aqui também, já que a gente está falando de Banco Master, que tem a ver com a delação do Daniel Vorcaro, né? O ministro Alexandre de Moraes liberou para julgamento uma ação que foi apresentada pelo PT que pode restringir as colaborações premiadas. O PT pede que o STF estabeleça as regras para impor limites e restrições sobre esses acordos. O partido defende, por exemplo, citar um caso aqui, que a delação assinada com quem está preso deve ser considerada nula para garantir que a delação cruzada é o quê? Né? Quando um acusado delata o outro. Que isso não seja usado para decretar medidas cautelares, né? Os advogados normalmente entram com esse pedido no meio do processo justamente porque a delação favorece, né, que isso seja feito. A decisão do Alexandre de Moraes acontece justamente enquanto as negociações do Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, né, para firmar um acordo de delação estão ocorrendo. Essa ação está sob relatoria do Alexandre de Moraes, no STF, estava parada desde julho do ano passado, e agora o ministro liberou o caso para que seja incluído na pauta de julgamento do plenário físico, só que ainda não tem data para isso acontecer, mas imagino que possa caminhar ali em paralelo com a delação do Daniel Vorcaro, né, de se ter alguma decisão sobre isso. É uma ação do PT em outro momento que vem agora em pleno furacão Vorcaro, né? Pois é. No momento que o PT entra com essa ação, tinha mais gente, era no período daqueles escândalos com 400 presos assim ao mesmo tempo, né?
e a ação se refere a 2021. Então, mas é irônico que vem agora e que possa interferir na questão do Banco Master. Exatamente. Alice. Exatamente, é uma ação de 2021 que o PT questionava esses limites da delação premiada e que agora o ministro Alexandre de Moraes colocou na pauta de votação bem no momento em que avança as negociações da delação do Vocaro, o Vocaro que está preso, mas que já assinou já deu um primeiro passo aí nesse acordo. Então, agora aguardar o que o plenário vai decidir, o plenário do Supremo, que vai analisar o caso, vai decidir sobre esse ponto. E, a depender, pode sim, do que eles decidirem, pode sim mudar as regras da delação que estão previstas hoje. É isso, e também, voltando aqui a trazer um outro trecho importante dessa entrevista exclusiva do presidente Lula ao ICL, foi a respeito da escala 6x1. E tem um contexto político que é muito relevante, porque ontem mesmo a gente falou sobre uma declaração do presidente da Câmara, Hugo Motta, e o Palácio do Planalto foi pego bem de surpresa, viu, o Chico, e ficou contrariado, porque o Hugo Motta disse que o governo não mandaria mais aquele projeto sobre o fim da escala 6x1, para ser discutido em regime de urgência. E aí, nessa entrevista de hoje, o presidente Lula disse que vai conversar com o Hugo Motta e que vai mandar o projeto para o Congresso ainda nessa semana. Então, teve ali uma confusão nessas declarações, né? Assim, uma não bate com a outra. E se eu fosse o Lula, eu ficaria muito esperto, porque eu senti um cheiro de sabotagem nessa operação do Hugo Motta. Não deixa que eu toco a PEC aqui. Isso, já estava em andamento. Está em andamento, toco aqui no meu ritmo, com as emendas que rolarem. Ou seja, como vai sair essa PEC e quando, né, diabo isso vai ser votado. Então, eu acho que é meio um arapuca armado aí pelo Hugo Motta, com todo o lobby dos empresários do Brasil. Todo dia você vê um editorial de Globo, de Folha, de Estadão, fazendo um Deus nos acuda por conta dessa medida. Você vê o empresariado gritando, Federação de Indústria, Federação de Comércio. Se eu fosse governo, ficaria muito atento. Eu senti, até pela surpresa do Lula, em relação à questão, que há uma sabotagem aí armada pela Câmara, pelo Hugo Motta. Vamos assistir o trecho dessa fala então, Chico, e na volta a gente ouve a Alice sobre isso também. Vamos lá, gente. Mas nós temos que ter a redução. As pessoas precisam hoje. As pessoas precisam de mais descanso, mais lazer, sabe? A gente tem que reeducar o cara que trabalha, voltar para casa e ajudar a mulher no serviço de casa. Porque a mulher aprendeu com muita facilidade a ir para o mercado de trabalho, mas o homem não aprendeu a ir para a cozinha ainda não. Então é preciso que a gente eduque ele, compartilhar com a companheira dele os afazeres de casa. Sabe? Então, nós vamos votar e vai aprovar. Eu tenho certeza que vai aprovar. Tenho certeza que vai aprovar. Nós vamos mandar essa semana, sabe? Eu ainda vou conversar com o companheiro Hugo Motta essa semana. O trabalhador precisa ficar com medo que o salário dele vai reduzir, porque esse é o grande terrorismo que se faz, né, presidente? Vai trabalhar menos, vai ganhar menos salário. Isso no projeto vai estar claro que o salário não reduz. A ideia é a redução da jornada sem redução do salário. Salarial. O que significa um pequeno aumento de ganho de produtividade. Porque o terrorismo feito é em relação a isso, né, presidente? É ganho de produtividade. Tá? É ganho de produtividade. Então, ao invés dele ter prejuízo, ele vai continuar com o mesmo salário, porque a diferença é produtividade. A tecnologia permitiu que produzisse mais, portanto, o trabalhador ganha um pouco mais. Inclusive, achei boa a pontuação que o Demori faz ali, porque é importante, né? Não é só a redução do tempo de trabalho, mas também não reduz o salário do trabalhador, né? Ele não é prejudicado, que é algo que o lobby empresarial já estava trabalhando para fazer. Vai tentar aplicar. Exato. Vai reduzir o trabalho, mas também vou tirar teu dinheiro. Com diversas pesquisas que essas confederações, instituições, né, que estão do lado empresarial, já fizeram para dizer, olha o impacto que isso vai ter na economia, né, Alice? Justamente olhando para o lado do empresário e não para quem está na base, né, para o trabalhador. Defendem o oposto, né, que a gente trabalhe mais e ganhe menos. Isso. Mas
Gente, tem uma incongruência aí que tá um disse-me-disse. Não só ontem o Hugo Mota falou que o governo tinha desistido de enviar a proposta, mas ele usou também o nome do líder de governo. O Hugo Mota disse que foi um acordo junto ao líder do governo, José Guimarães, para que a tramitação fosse a PEC, né? Que fosse colocada a PEC em votação. E aí hoje o presidente Lula já tinha dado, o Palácio já tinha dado uma declaração ontem, no final do dia, depois que a gente conversou aqui, falando que foi pego de surpresa. O presidente Lula hoje confirma que vai enviar o projeto. E aí, hoje eu tentei, ao longo do dia, falar com o deputado José Guimarães diversas vezes, com a assessoria dele. E aí, só que ele participou de uma reunião do Grupo Esfera, que é aquele grupo de empresários, que defendeu novamente que a Câmara siga com o cronograma da PEC. E agora há pouco, o Kleber Lourenço publicou uma reportagem no site do ICL, em que o Hugo Mota afirma que também contesta a fala do presidente Lula e diz que vai manter o cronograma, vai manter a tramitação da PEC, e ele está se comprometendo a colocar em votação até o final de março. Então, a gente tem também três, Hugo Mota, José Guimarães e o presidente Lula, principalmente aí o líder de governo está falando uma coisa e o presidente outra. Pode ser até uma certa disputa para ver quem vai ser o pai da proposta, né? Porque, assim, tem um custo político, né? Aliás, tem um bônus eleitoral que os parlamentares também estão tentando tirar disso daí, né? Então, dizer, não, fui eu que coloquei em andamento, também fica bem na fita, né? Gabi? Exato, exatamente. O Mota, principalmente, depois daquela campanha toda, inclusive do Palácio Planalto, do governo, do Congresso contra a população e tal, a Câmara contra o povo. Eu acho que é uma resposta também, uma tentativa, uma disputa aí do Hugo Mota também de falar, fui eu que fiz, né? Essa história é minha, assim. Sim, eu acho que tem isso sim. Pode ter essa guerra de protagonismo aí, né? Quem é o autor da parada toda. Não dá para descartar isso também, Chico. Porque é uma medida muito popular. Você pega qualquer pesquisa hoje, dá 70%, 80% de aprovação por parte dos trabalhadores, que vão ganhar um dia para ficar com suas famílias, para passear, para descansar, para cuidar da casa e para fazer o que bem quiserem nesse dia mais. Tem Datafolha, né, Chico, de mais de 70% da população apoiando o fim da escala 6 Toda pesquisa dá acima disso. Vai ser bom para todo mundo. E o deputado que foi esperto vai faturar também com essa medida. O problema, a sinuca é assim, o deputado ganha mais com popularidade ou recebendo pelo lobby do empresariado, que costuma ser... Parece que a gente está dizendo um absurdo, mas é real. Os deputados recebem recursos por votações, recebem presentes, recebem dádivas e mais dádivas do empresariado para votar de um jeito ou de outro. Não deveriam. Deveriam honrar os mandatos para que foram destinados pelos eleitores. Mas a gente sabe que, a gente acabou de falar de Beth, mas não é muito diferente do empresariado, de vários setores, do agro, tudo rola grana. Isso, né, Alice? Pode fechar. Não, eu ia só colocar, complementar o que o Chico falou, que exatamente agora é o momento, né, que os deputados vão ficar, se eles resposta aos eleitores ou a empresários que financiam campanhas, doações de campanha. Então, também vamos ver quem que vai ganhar esse jogo, essa disputa. E aí, aquilo que a gente falou ontem também, a população ficar atenta, sociedade civil, de como esse texto vai acabar sendo aprovado, né? Porque às vezes começa de um jeito muito interessante, muito positivo, e termina aquela tragédia. A gente já viu isso diversas vezes. Isso é muito comum no Congresso Nacional. Então, eu acho que esse é um projeto que a sociedade civil tem que ficar o tempo inteiro em cima.
Muito bom. Alice, a gente se vê de novo em breve, minha querida. Obrigada e bom trabalho por aí em Brasília. Sim, gente, muito obrigada, boa noite, bom resto de semana aí para todos. Obrigada. Boa noite, querida, obrigado. Aqui junto com a gente no N2. Enquanto isso, quem está chegando é Rodrigo Viana para se juntar à nossa mesa redonda nesse dia, nessa quarta-feira, Rodrigo. Aí, ó, pronto, a câmera já está aberta para você chegar junto com a gente. Isso, boa tarde, gente. Bom, Chico, Gabi, tranquilo? Tudo certo, né? Tudo ótimo. O mundo não acabou. Não acabou. O Lula deu um show na entrevista, não é isso? E a gente, aqui no ICL, também falou sobre assuntos internacionais com o presidente Lula. Sim. E eu acho impressionante, assim, como nessa entrevista, enfim, todas as vezes que a gente traz alguém para falar sobre relações internacionais aqui no N2, sempre tem um tema que não dá para fugir. E nenhuma das conversas. Vocês já imaginam qual que é, né? China. Que é a China, né? Ontem mesmo a gente dizia, né? Um personagem quase oculto, né? É a China, né? Tanto nos ataques quanto nos recuos do Trump. O medo que ele tem da China. É incompreendida a China em boa parte do Ocidente, né? Uma peça-chave, mas ainda pouco conhecida, né? Exatamente. A gente vai ter estreia nessa semana de uma superprodução aqui do ICL, que é o Vai Pra China, Eduardo, e temos Juliana Baroni para conversar com a gente aqui, que dirigiu o documentário, já apareceu aqui na nossa tela, aqui o icln2.com.br, que é para quem quiser já se inscrever. Leva 2 segundos, você vai deixar o seu e-mail, ou então você pode apontar o seu celular para a tela, se você estiver assistindo na televisão, você aponta o celular aqui e já cai direto também no mesmo destino que o link para receber o aviso de que o documentário está começando. Cadê a Ju aqui na tela para conversar com a gente? É aqui, agora sim. Oi, Ju, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bom, gente? Primeiro de tudo, antes da gente ir para a China, eu quero parabenizar a equipe inteira do ICL. Hoje foi um dia histórico. Leandro Demore e Eduardo Moreira, lá com o presidente Lula, pautando a mídia brasileira. Então é um dia muito especial para todos nós aqui, a gente tem que comemorar. Né? Nossa, sem dúvida. Manchete em todos os veículos. Manchete em todos os veículos. O curioso foi a Globo News, que repercutiu a entrevista, mas esqueceu de falar que era no ICL. Mas depois lá no final eles falaram? Depois, não tem como. No começo, muita gente tentava ignorar o ICL, fazendo que não existia, mas não dá mais. Se impôs, né? Fica muito vergonhoso, né? Aí depois você viu todos os veículos, Folha, Estadão, todo mundo citando. É isso. Foi quem Mas o Lula aproveitou e comentou o famoso PowerPoint. Sim, né? Exato. Ele aproveitou e deu o recado também, então achei ótimo. Foi bom mesmo. Muito bom. Ele puxou, né? Quando ele estava falando do Master, e ele mesmo falou sobre o PowerPoint como antijornalismo na entrevista aqui. Ele ainda falou, tentaram pegar um coitado lá e culpá-lo. A culpa nele, num editor, num produtor lá do programa. Que foi demitido o peixe pequeno, né? O peixe grande não vai aparecer. A nossa equipe vai recortar esse trecho, tá, gente? Você que está nos acompanhando, nossa equipe vai depois, a gente traz aqui ao longo do N2. Mas, Ju, a gente quer saber spoiler do documentário. Olha, assim. a gente está com o coração na mão, estamos muito felizes, porque finalmente é o 3º capítulo da trilogia de Eduardo pelo Mundo, e quando ele vai eu vou junto, né? É nosso 3º filme em parceria, agora eu sou diretora também, além de atriz, apresentadora do Precisamos Conversar, que aliás vocês quando chamam o programa, é tão simpático, é tão legal, a gente conversa com vocês também, é muito legal, viu, gente? Maravilhoso. Mas esse documentário ele tem um gosto especial porque a ideia de ir para a China nasce quando a gente tenta lançar o documentário da Argentina, a gente esbarra num muro, né? No monopólio das Big Techs. E aí o Eduardo ficou com uma pergunta na cabeça. Tipo, será que não tem uma alternativa para esse monopólio das Big Techs? E essa pergunta nos fez embarcar para a China. Assim, a China, é óbvio, é uma civilização de 5.000 anos. A gente poderia falar da China, da cultura chinesa, nós poderíamos falar da música, poderíamos falar da gastronomia, poderíamos falar da economia, do comunismo, do socialismo, mas a gente decidiu falar sobre a tecnologia chinesa, já que eles já estão em 2050. E o que a gente viu foi muito mais impressionante do que a gente poderia supor.
realmente a tecnologia já está muito inserida no dia a dia das pessoas para melhorar mesmo a qualidade de vida, facilitar coisas, por exemplo, numa cidade como Xangai, por onde a gente passou, uma cidade gigantesca, uma das maiores do mundo, com quase 40 milhões de habitantes, contando a região metropolitana de Xangai também, eu não vi um lixo na rua. E isso me impressionou muito. Só para dar um spoilerzinho do que vocês vão ver, no domingo, dia 12 de abril, às 8 horas da noite. Então foi uma viagem assim, muito interessante, porque a gente percebeu muito na prática que a cultura milenar e a alta tecnologia futurista, elas andam de mãos dadas, sabe? Então eles reverenciam o passado, aprendem com o passado para mirar um futuro, e tudo muito planejado, né? Eles fazem planos, de 5 em 5 anos tem o plano quinquenal, e eles organizam como vão ser os próximos passos do país. Então é uma sociedade muito interessante de conhecer mesmo. Convido vocês que estão aí assistindo o N2 para embarcar nessa viagem com a gente. Além desse convite, eu queria tocar aqui o trailer que a gente tem aqui do Vai Pra China, Eduardo, ótimo, que eu acho que a gente faz formalmente esse convite, Ju, que você está trazendo aqui também. Vamos assistir juntos? Boa. A gente já volta a conversar. Vamos lá. E se o futuro que nos venderam no Ocidente não for o único? É um ônibus que cabem 8 pessoas dentro do ônibus e não tem ninguém dirigindo. Tá chegando o pedido, hein? Tá chegando. Quando os ventos da mudança sopram, alguns constroem muros. Outros constroem moinhos de vento. Excelente, aqui a gente já tem um gostinho, né, Ju, do que a gente vai assistir no domingo. Olha, e eu quero dizer o seguinte, além de tudo isso que vocês viram no trailer, é nossa primeira coprodução internacional com a China Media Group, através da CGTN. Então, é grandioso para o ICL, vocês não podem perder, domingo, dia 12 de abril, às 8 da noite, venham viajar com a China para a gente. Venham viajar para a China com a gente. É isso, muito bom. Isso. Eu até acho, assim, tem mais um tema que está super conectado, achei muito bom ser justamente conectado com tecnologia. É o tema do momento, é a discussão geopolítica, porque a China detém, assim, cerca de 60% das reservas de terras raras. Sim. Foi até tema hoje, foi a pergunta que o Edu fez para o presidente Lula, né, sobre terras raras. Sim. E ele já foi logo criticando o entreguismo, né, que o adversário dele, né, provável adversário dele nas eleições, pelo menos o presidente Lula não falou diretamente que vai ser o candidato, mas a gente sabe que ele vai sair, e o Flávio Bolsonaro, numa fala lá na CEPAC, né, que é essa conferência conservadora, dando de bandeira assim, olha, a China tem os seus interesses, a América conte com a gente. Como se o Brasil fosse um anexo dos Estados Unidos. Toma que o Brasil é seu, né? Ô Trump, o Brasil é seu. É totalmente, rifando qualquer riqueza, incluindo as terras raras. Mas sempre de olho na China. Mais uma vez, a China como o elemento, o personagem quase oculto, né? Não tão oculto, mas assim, é esse embate por medo da China. Por isso que é bom conhecer mais a China. Exatamente. E o Lula também falou hoje na entrevista sobre IA, bastante sobre IA, sobre o medo do desemprego em massa. Essa é uma pergunta que permeia todo o nosso documentário. Então, mais um motivo para vocês assistirem no domingo, dia 12, às 8 horas da noite. Muito Realmente bom. É um tema que a gente se preocupa com isso, né? Claro. Mas eles têm respostas. Eu não vou dar spoiler, não. Vocês têm que assistir. Boa, mas o Lula fala, o que é que vai fazer toda essa gente com essa evolução Ele volta até a Vilares, a metalúrgica que primeiro emprego que trabalhou, dele, né? E mostrando a primeira evolução tecnológica. E aí ele depois mira a China nesse sentido dos avanços. Uhum. Mas aí só no domingo que a gente vai saber eu tô louca para contar, mas vocês vão ter que assistir, vão ter que esperar até domingo.
Mas acho que a gente já trouxe aqui um bom panorama e o quanto que está conectado com as discussões do momento, né, com a ansiedade das pessoas também sobre também IA, que a Ju trouxe agora, essa questão das terras raras de semana foi debate central, então está muito, muito conectado com o que a gente mais vem falando todos os dias aqui no ICL sobre tecnologia. Ju, que bom que você veio. Muito obrigada, viu, por vocês terem me recebido aqui, porque eu assisto todo santo dia, por aqui que eu me informo. Obrigadíssimo. Opa, obrigado, Você querido. falou sobre precisamos, às vezes a gente nem combina, mas os temas estão muito conectados, Aliás, né? ontem você falou, o programa entrou no ar com o mesmo tema que você estava falando de licença E eu não paternidade, combinei. foi incrível. Foi muito bom. Não Mas combinei. estamos conectados, Gabi, isso. sempre. Foi tema do Em Detalhes e do Precisamos Conversar também. Foi uma super conexão mesmo. Estamos juntas. Obrigada, Ju. Um prazer falar beijo, contigo muito obrigada. aqui. Um beijo, Beijo. boa estreia. Até domingo. Até, para todos nós, né? A estreia aqui, a gente está muito ansioso. Então, reforçando, vá lá em icln2.com.br, já deixa o seu e-mail para ser avisado que o nosso documentário está começando. Vamos seguir falando de terras raras, já que a gente estava conversando aqui. Eu comentei que o Lula fez uma crítica na entrevista aqui exclusiva ao ICL sobre esses principais adversários dele na corrida eleitoral, que são o Caiado, porque Goiás, né, assinou um memorando ali também para a exploração de terras raras em Goiás. Isso passando por cima, inclusive, da Constituição, né? Vendendo o que não é dele, né? Pois é, e também o próprio Flávio Bolsonaro naquele discurso do CEPAC que a gente comentou aqui. É o discurso Raul Seixas, né? Vende tudo. A solução é alugar o Brasil. É isso aí. Exatamente. A nossa equipe preparou esse trecho comprometido aqui para vocês. A gente assiste agora. Vamos lá. O Flávio Bolsonaro quer dar para os Estados Unidos o material bruto, é isso que ele declarou na semana passada. Ele quer vender para os Estados Unidos, sabe, uma coisa que é tão importante para o Brasil. É como se eu pegasse o petróleo e falasse: o petróleo não precisa ser meu, o petróleo vai ser dos Estados Unidos. É uma vergonha, inclusive, o que o Caiado fez em Goiás. O Caiado fez um acordo com empresas americanas, fazendo concessão de coisa que ele não pode fazer porque é da União. Então, se a gente não tomar cuidado, Demório, se a gente não tomar cuidado, Eduardo, essa gente vai vender o Brasil e nós não podemos permitir, sabe, que depois de levar o nosso ouro, depois de levar a nossa prata, depois de levar o nosso diamante, depois de levar a nossa floresta toda, ou seja, o que eles querem mais? O que aqueles brasileiros que têm complexo de vira-lata, que vão para o Brasil, que vão para os Estados Unidos pedir para o Trump, sabe, invadir o Brasil, que vão prometer dar para o Trump aquilo que, sabe, quem tem vergonha não oferece, e nós vamos deixar? Não, nós não vamos deixar. Isso vai ter parte do processo da luta política. Aí, gente, esse trecho que eu estava comentando, né, sobre... E é engraçado que esse texto lá do memorando, né, que o Caiado assina, ele fala de cooperação bilateral, como se pudesse o Estado passar por cima, né? É como se ele fosse declarar a independência de Goiás, né? Tem complexo de Texas. Lá no Texas tem uns caras que querem que o Texas seja um país lá dentro dos Estados Unidos. Sim. O Goiás também está querendo. Está querendo virar o Texas do Brasil. Meu Deus. É impressionante, porque no momento em que se fala, por exemplo, de criar uma estatal, aliás, não é uma coisa assim no campo das ideias, realmente tem um processo que está acontecendo nesse momento aqui, que o governo federal está numa discussão muito ativa a respeito disso, pode ser a Terrabras. Então, esse é um dos nomes aí cotados para ser o nome dessa estatal que vai cuidar justamente de terras raras, de pesquisa, que já é fortíssima até no Brasil, né, Chico? Total, não, tem muitos estudiosos aqui na USP, na Universidade Federal de Pernambuco, tem estudiosos no Brasil inteiro, e o Lula acaba revelando uma coisa muito interessante também, que é só 30% das terras do Brasil foram estudadas nesse sentido. Então, pode ser infinitamente mais terras raras do que o que se tem apurado até o momento. O que se mapeou, né? O que se mapeou é muito pouco. A China tem tem isso muito mais bem mapeado do que o Brasil, né? Tanto que sabe do valor. Hoje a China tem na ponta do lápis que seria a principal fornecedora para terras raras. 60% das reservas reservas. na China hoje. Mas tem muito para ser descoberto ainda aqui no Brasil. Isso, do que se sabe, né? Do que se sabe, exatamente. E o que é mais importante é você não rifar, como quer o Flávio Bolsonaro, entregar para alguém, pegar aqui bruto e levar e tornar chip ou tornar
o produto de alta tecnologia. O Brasil tem que fazer isso. Claro. Senão a gente vai ser o eterno fazendão, né? A eterna fazenda do estrangeiro. Não dá. Isso, exatamente isso, né, Chico? Porque senão vira só extrativismo, né? Você não tem volta não tem domínio nacional. Minas Gerais, 1920, assim, ainda. O Lula até cita isso, né? Já levaram o ouro, já levaram a prata, levaram os diamantes. Ele estava falando dessa tradição, que não é tradição, foi um modelo econômico, né? Do extrativismo no Brasil e do colonialismo, na verdade. Colonialismo... O Brasil já foi colônia efetiva de Portugal, mas depois manteve um certo complexo de colônia, para ser bondoso, um certo complexo de colônia de parte das nossas elites econômicas, né? Que, por exemplo, diziam que a vocação do Brasil era agrícola, era só produzir café, né? Na Primeira República, na República Velha. E quando se falou, não, o Brasil tem petróleo. Não, isso é bom, isso aí, não imagina que no Brasil vai ter petróleo. Não tem vocação para isso. Aí achou petróleo. Aí passou a processar, a refinar petróleo aqui dentro. Trouxe indústria. Então... tem espaço, sabe fazer, tem tecnologia, tem universidades. O Brasil criou polos de pensamento e de ciência importantes. Agora, precisa querer, né? Ter uma elite que queira associar tudo isso e fazer acontecer um modelo que não seja só exportador das terras. Exato. E eu acho que essa declaração, né, do presidente Lula, assim... para mim, fica muito mais no sentido de que ele vê o Brasil como esse potencial de ser um protagonista global nessa discussão e não ficar sendo, assim, campo de disputa de potência global, né? Assim, nos Estados Unidos, por exemplo. Então, deslocar o Brasil para ter uma política nacional própria, desenvolvimento, de pesquisa, é muito positivo isso. Sim, até porque a gente também não quer ser colônia da China. Exato. Isso não está colocado, porque a China não tem um processo imperial como os Estados Unidos têm, mas se avançar, o Brasil também não quer ser um anexo da China. Nós temos que ter, né, a nossa produção aqui, os nossos interesses e a nossa maneira de fazer as coisas. Mas muito conectado a isso que o Flávio Bolsonaro declarou, né? Que eles sim queriam entregar o Brasil nas mãos dos Estados Unidos. Né? Olha a alternativa aqui, já que, né, a China não vai ajudar, então pode deixar que a gente entrega tudo para vocês. A gente segue aqui falando dessa entrevista. Vamos falar do caso do PowerPoint? Isso foi ótimo. A Ju Baroni também comentou, enquanto ela estava aqui com a gente, que ligava esse PowerPoint da Globo News, né, o escândalo financeiro do Master, ao próprio presidente Lula, ao PT, tinha uma estrela do PT no PowerPoint deles, né? E ele disse que ficou indignado com essa situação. A gente tem aqui o trecho da fala e volta a conversar sobre esse assunto. Vamos lá. Eu, sinceramente, essa semana passada fiquei indignado com aquele PowerPoint que a Globo News fez. Fiquei indignado. Ou seja, aquilo é o antijornalismo. E aconteceu o que previa, joga a culpa num coitado. Pega qual é o mais coitado. Qual é o mais coitado? Ele que fez. Sabe, eu tive uma conversa muito séria para perguntar para o cara que conexão do Lula com o Banco Master. Se colocar a minha cara com conexão... Mais perto. Mais perto de todos. Porque eu sou o presidente da República. Lembrando que o Master doou dinheiro para a campanha do Bolsonaro. Um cidadão pediu conversa comigo, atendo muita gente aqui. E eu disse para ele textualmente o seguinte: olha, você está sendo acusado, você está dizendo que é inocente. Eu só posso te garantir o seguinte: a apuração será 100% técnica. Não haverá política nesse meio. Sabe? E é assim que está acontecendo. Sabe? Aí coloca uma bandeira do PT. Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei do sequestro do Abílio Diniz em 89, você está lembrado? Os santinhos do PT, colocaram uma camisa do PT no Abílio Diniz. E tinha os santinhos também, né? Do PT que espalharam lá para fazer de conta que o sequestro tinha a ver com a campanha. Isso. Então eu falei, depois de tantos anos continua. E ele dizendo que teve uma conversa muito séria, né? Eu achei interessante que no meio da resposta ele fala: eu tive uma conversa muito séria. Fiquei pensando, será que ele teve uma conversa muito séria com alguém da Globo? Ou se foi internamente com a comunicação aí do Palácio, mas dá a entender que foi com alguém da emissora. Mas foi muito vergonhoso, né? Ele é colocado, é um acontecimento colocado ao lado mesmo do sequestro do Abílio Diniz, ao lado do debate de 89, aos piores momentos da Lava Jato, ao momento daquele duto jogando e com a cara de figuras do PT o tempo inteiro, as piores capas da revista Veja, que o Lula fala também hoje, assim, que eram
tudo menos jornalismo, era um total antijornalismo, do qual fala o Lula agora. Então, é um momento muito triste para o jornalismo. E que não foi dada e não foi feito nada. Foi um pedido de desculpa muito pífio, que mal não se corrige. redigido de uma forma para confundir quem estava vendo, e não se corrige. E eu acho... E não diz qual foi o grande erro. E o Lula lembra o episódio do Abílio Diniz, em que se colocou camisa do PT na frente dos sequestradores quando termina o sequestro? Só que quem colocou essas camisas provavelmente foi a polícia. Sim. No caso do PowerPoint, foram jornalistas. É mais grave. Sim. Quer dizer, a polícia supostamente de São Paulo querendo dar um empurrão para o Collor naquela época, na eleição no segundo turno, né? Então, manipulação, era para aparecer na televisão, mas não foi um jornalista, o chefe do SBT, da Globo, sei lá de quem, que colocou. Sim, aquilo foi armado pelo esquema policial de São Paulo, sim, quando libertaram. Agora foi um PowerPoint feito dentro da redação da Globo. E aí, como disse o Lula, pegaram um coitado lá e demitiram. Né? Mas ficou marcado. Eu acho que essa é a primeira grande marca de manipulação desta eleição. E a gente falando de Big Tech, manipulação, algoritmo, e vem a velha manipulação da Globo, né? Para a gente lembrar que, muito antes do algoritmo, a mídia tradicional já manipulava a eleição aqui. Vem da maneira mais antiga, né? Da maneira mais antiga, via televisão. É isso aí. Mas acho que foi a primeira vez que ele falou publicamente, né? Sobre acho que foi. Foi. Importante. Então aqui usou esse canal do ICL, a entrevista, para tocar nesse assunto e fazer o enfrentamento também. Queria ver se esse trecho a Globo colocou no ar, assim, comentou esse trecho. Eu acredito que não. Acredito que não. Prefiro não. Prefiro não. Eles comentaram outros trechos, ele falando do Alexandre de Moraes e tudo isso foi comentado na Globo News, mas esse aí não. Outro que repercutiu muito foi o das bets, que a gente falou no começo do programa também, foi manchete em muitos portais. A gente vai voltar a falar sobre a entrevista, pessoal, mas eu queria virar um pouquinho a página para falar de um personagem, fazer um tempinho aqui que a gente não falava dele, viu? Tipo assim, Chico, oi sumido. Rodrigo, meio oi sumido. Oi sumido, história. Cadê você? O Chico, ele deu um sorrisinho porque eu acho que ele tá sabendo de quem eu vou falar aqui. Mas, assim, interessante história, porque, assim, parece que a presidência da Câmara, né, pode render frutos, promover multiplicação de pães ou algo nesse sentido, porque o Arthur Lira, dele, gente, que vamos falar hoje, por quê, né? Vamos explicar essa história, aí a manchete do The News. O Arthur Lira comprou um jatinho de quase 6 milhões de reais depois de deixar o cargo, né, como presidente da Câmara, em fevereiro do ano passado. E essa compra foi feita em sociedade com um empresário do setor de máquinas agrícolas. Então, informação reforçando que é do The News, a manchete da tela. Essa não é a primeira compra milionária do Arthur Lira. Ele também comprou uma mansão de 10 milhões de reais em Brasília, com parcelas mensais acima de 100 mil reais. E, assim, dependendo do salário dele, isso não seria tão estranho, né? Acontece que o salário de deputado é de 35 mil reais. Então, é um terço da parcela desse financiamento, né? De onde vem a renda, né? O restante dessa daquela renda. Boiada que ele tem lá em Alagoas. Foi tratado, na própria entrevista com o Lula, foi tratado sobre, não citando personagem algum, mas o Lula fala, quando fica rico com mandato, alguma coisa teve. Hoje ele é do ramo aí da agricultura, da pecuária, mas foi resultado de vários mandatos no Estado, mandato de deputado estadual e mandatos de deputado federal. Mandatos de deputado federal, inclusive o primeiro é o mandato que é sustentado numa liminar, porque ele vem de um escândalo da Taturana, que é um escândalo pesado lá de Alagoas. Ele consegue se eleger mesmo com esse escândalo, que era ali uma retirada de dinheiro de funcionários da Assembleia, meio parecido ali com o peculato da rachadinha do Flávio Bolsonaro. Mas esse assunto é tratado sem nomes na entrevista com o Lula também. É uma tradição brasileira desse patrimonialismo que você pega o Estado para fazer fortuna e não para beneficiar o povo, e não para honrar os seus mandatos.
Esse festival de todo mundo ter jatinho, todo mundo tem fazenda, compra aqueles touros em exposições por milhões, naqueles leilões que aparecem na TV, e o Arthur Lira é um desses personagens. Tudo isso é para desconfiar. Tudo isso é deixa um rastro de suspeita enorme. Só para trazer o outro lado aqui, Chico, o que ele falou sobre a aeronave? Que não existe nenhum problema, né, que está tudo dentro dos conformes, e que a compra é compatível com a renda dele. Agora, por uma questão de transparência também... Ele provavelmente vai indicar que teve que, além da renda de deputado, ele tem renda da sociedade agrícola, né? Ele é sócio de negócio de fazendas lá em Alagoas e acho que também do outro lado ali. Pernambuco. Pernambuco, Quipapá, que é um município colado ali. Colado ali na divisa Pernambuco com Alagoas. Ele vai dizer que veio daí a renda, né? E essa área de boi, né, é uma área muito propícia a você fazer confusão com o patrimônio, né? Você pode dizer que tem 1 milhão de cabeças, 10 cabeças, a gente não vai lá contar mesmo, então fica por isso mesmo. E aí? Algumas dessas propriedades, segundo a ex-mulher dele, não teriam sido contabilizadas oficialmente ao longo de muito tempo. Pois é. Mas essas questões, ele é um desses abençoados pela justiça brasileira. Sempre vem alguém e dá uma liminar. Dá uma liminar e segura aqui, segura ali. É mais um desses casos de enormes patrimônios feitos a partir dos mandatos. Aliás, teve um leilão, né, que o Arthur Lira ele faz leilões periodicamente, né, daquele gado mais nobre, né? Enfim, eu não entendo de gado. Eu também não. Até porque eu não tenho acesso. O único gado nenhum. Que eu entendo um pouquinho é do bolsonarismo, que a gente estuda Mas assim, de gado sociologicamente. Nelore eu não entendo nada. Agora, sei que ele realizou um leilão no ano passado, né? Assim, de milhões de reais. Então, realmente deve ter uma contrapartida importante na renda. Provável. De fato. Enfim, sigamos aqui. Sigamos. Vamos falar sobre assunto internacional, que também não está nada fácil esse cenário internacional. Já tivemos mais reviravolta, né? Todos os tipos de reviravolta, no caso dos Estados Unidos e Irã, acho que a gente já teve, em menos de 24 horas. Mas estava na cara, porque o cara acha que faz um acordo aqui, cessa fogo, e quer acabar com o Líbano num dia só. Israel não deu muita bola para esse acordo. Quase como fosse, não. A gente tem nossa guerra aqui, que é a guerra de Israel, e vocês têm outra guerra aqui, que passa pelo Estreito e passa pelo petróleo. A nossa é um caso de tomar tudo mesmo, de expansionismo, nós vamos tomar. E atacaram a capital, né, Beirute, um ataque selvagem, um negócio assim brutal, o que Israel fez hoje lá no Líbano. E importantíssimo, assim, então o Trump recuando desse ultimato ontem à noite, logo depois que ele disse que ia dizimar, né, usou, eu não me lembro exatamente o termo, mas que ia acabar com a civilização do Irã. E agora foi anunciado um cessar-fogo temporário de 15 dias, só que mesmo assim, depois disso, o Estreito de Hormuz voltou a ser fechado hoje. Ele tinha sido, né, uma parte ali tinha sido reaberta. O Irã diz que bloqueou essa passagem por causa dos ataques, justamente, Rodrigo, de Israel contra o Líbano. E o presidente do Irã, o Masoud Pezeshkian, disse que o cessar-fogo foi rompido porque 2 ilhas do país foram bombardeadas também nessa quarta-feira. Então, assim, uma série de reviravoltas aqui. E ele não falou de onde veio esse ataque. Eu estava olhando as imagens ali de Beirute, um pouco antes de entrar essa última imagem, a anterior, eram as imagens do ataque em Beirute. Gente, 300, olha isso. Até alguém postou o vídeo e falou, imagine você andando em Copacabana, mas pode ser no centro do Recife, no centro de Salvador, e de repente desaba o mundo dessa forma. Israel bombardeou de maneira deliberada áreas civis. 300 mortos em um único dia. Mais de 1.000 feridos. Esses são os números que estão chegando do Líbano nesse ataque israelense, que é para mostrar, assim, como disse o Chico, a trégua dos Estados Unidos com o Irã é para reabrir Hormuz. Mas aqui nós vamos continuar na selvageria, tomando na mão grande território do Líbano e, se necessário, destruindo parte da capital libanesa, Beirute. Um negócio absurdo. Isso. A gente vai conversar sobre isso com o professor Trevisan. Eu só queria dar um registro, uma notícia aqui bem rapidinho, que
o ministro do STF, Cristiano Zanin, votou para que a eleição para o governo do Rio de Janeiro seja direta. Opa. Temos um placar agora de 1-0. Porque é no plenário virtual, não? É no plenário presencial, né? Está acontecendo agora, eu acho. Está acontecendo agora, Tá. Exatamente agora. A gente volta a qualquer momento. Tá bom, 1-0. E o STF está discutindo hoje as ações, né, para a eleição do governo do Rio de Janeiro. E está acontecendo a ação no plenário mesmo. Então, no plenário, a qualquer momento a gente... plenário físico, né? Então, a qualquer momento a gente registra aqui Boa. a decisão depois da renúncia do governador Cláudio Castro, que já foi cassado pelo TSE. Vamos chamar o professor Leonardo Trevisan, de Relações Internacionais. Professor, boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico. Boa noite a todos que nos escutam. Boa noite, meu cara. Professor, eu vi na internet, assim, que o meme do dia, aliás, foi resgatado, né? Foi resgatada uma expressão que é o taco, se referindo ao Trump, né? Que é o do Trump sempre amarela. A sigla em inglês é mais ou menos isso, né, professor? Porque no tarifaço foi onde surgiu e agora estão retomando de novo essa expressão. A expressão é Trump always sticking out. Quem criou a expressão foi um jornalista, Robert Stevenson, do Financial Times, né? Lá atrás, quando o Trump, ineditamente, numa reunião em setembro do ano passado, em Genebra, mandou o Steve Bannon para lá. Desculpe. Steve Bannon é o lapsus língua que fica explicado, né? O Scott Bessent, né? Mandou o Scott Bessent para lá, né? Acho que ele iria se ofender, o Scott Bessent, mas tudo bem. Mandou o Scott Bessent para lá e o Scott Bessent, surpreendentemente, foi aos chineses e fez uma pergunta clássica: o que é que vocês querem? Né? E cedeu. Né? A partir daí ficou a dúvida, né? Por que o Trump recua tanto? Porque ele tinha posto uma taxa, eu me lembro perfeitamente, de 155% para os produtos chineses, né? E a taxa desceu para 10% a 30%, né? Assim, numa pancada só. Né? O motivo é o mesmo de agora. Né? O motivo é que os chineses sabem fazer a pressão. Né? Os chineses ameaçaram os Estados Unidos, leia-se os fabricantes das Big Techs, os fabricantes dos celulares, de cortar a entrega dos metais raros, com o que você não faz a imantação, com o que você não faz chip. Então, na prática, isso atingiria toda a indústria digital americana. Na prática, de novo, né, os americanos cederam, Trump voltou para trás. Né? Meus caros, o que aconteceu da noite em que vocês tinham toda a razão, né? Ia desaparecer a civilização persa de 2.500 anos, ia desaparecer a civilização. Né? Eu queria saber como é que ele fez isso, como é que ele faria isso, mas tudo bem. Né? No dia seguinte, né, sem mais nem menos, por uma pressão do Paquistão. Aqui mora todo o problema. Né? Imaginar que o Paquistão, por si mesmo, tem como pressionar Trump é sonho de noite de verão, né? É óbvio que não foi o Paquistão. Né? Quando você fala Paquistão, o Paquistão é o grande representante da China. Né? Porque o Paquistão é aquele que enfrenta a Índia em tempo integral. Né? Tem uma questão histórica, religiosa com a Índia. Né? Isso é ideal para a China. Né? Tem muitos analistas internacionais que dizem que em 20 anos, o grande confronto não será Estados Unidos-China, o grande confronto será Índia e China. Né? E eles têm razão, por motivos óbvios. A Índia é o país que nos últimos 10 anos cresceu mais do que qualquer outro. A Índia cresceu nos últimos 10 anos uma média de mais de 7% ao ano. O ano passado, quando até a China cresceu só 5%, e foi o que cresceu mais, a Índia cresceu 6,8%. Né? Então ainda tem um padrão de crescimento alto, tem desenvolvimento de uma indústria bélica, tem tudo isso que a gente pode imaginar. Né? Se alguém tem alguma dúvida sobre isso, observe um dado simples. A viagem do presidente Lula, que mais teve empresários juntos, foi para a Índia. Por que será, né? Óbvio, né? Foram 2 jatos lotados de empresários de vários setores, até cosméticos. Né? Então, porque a Índia tem muita força.
Né? E o Paquistão é o país escolhido pela China meio que para segurar as ambições da Índia. Portanto, o Paquistão fala pela China. Né? E é evidente que quem arrancou essa trégua foi a China. A pergunta que vocês poderiam me fazer, e é absolutamente justa, é por que a China está morrendo de amores pela teocracia iraniana? Não é bem o caso. Né? O que acontece, apesar de que a China compra 90% do petróleo iraniano, e a China sustenta todo em insumos, toda a indústria iraniana, isso é um fato. Né? Mas não é por aí. Né? O que a China tem, que a gente precisa observar, é que ela não quer de modo nenhum uma crise no crescimento do mundo neste ano, e nem no próximo. A China precisa vender, e vender muito. A China não tem nenhum interesse de que um petróleo a 120, 140 dólares provoque inflação. Provoca inflação, todo mundo já sabe o resultado. O ato seguinte da inflação é subir juro. Quando você sobe juro, você derruba a PIB. Quando você derruba a PIB, as pessoas compram menos produto exportado. É simples assim. Certo. Então, e a China não quer ouvir falar disso. Então, portanto, a China agiu, pressionou e conseguiu a trégua. Né? Na verdade, a trégua foi conseguida com o Trump, pela pressão chinesa. Né? E a gente não sabe, né, o quanto o Trump consegue conter Netanyahu. Na verdade, é o contrário. Né? Quem obedece quem. Né? Então, portanto, na prática, quando a gente olha para isso, o que isto aconteceu foi um crescimento do poder chinês no Oriente Médio como um todo, né, e principalmente nas relações do Irã, mas, né, não tem ainda, ou pelo menos terá que ter via Estados Unidos, que os Estados Unidos contenham Netanyahu. A pergunta a se fazer é, Netanyahu obedecerá? Eu tenho minhas dúvidas. Professor Chico, Rodrigo também, o senhor citou essa negociação para o acordo, né? Eu queria trazer um pouco do contexto, porque hoje o Trump disse que está em colaboração com o Irã e falou de novo em mudança de regime. Ele tem repetido isso, sendo que isso não aconteceu, né? O regime dos ayatollahs continua. Sim. Mas o presidente falou que os iranianos vão abrir mão do enriquecimento de urânio. Tem um trecho aqui que ele publicou nas redes sociais, que a gente coloca na tela. Ele diz o seguinte: os Estados Unidos trabalharão em estreita colaboração com o Irã, que, segundo nossa avaliação, passou por uma transição de regime muito produtiva. Aí é onde eu aponto que isso não aconteceu. Não haverá enriquecimento de urânio e os Estados Unidos, em conjunto com o Irã, desenterrarão e removerão toda a poeira nuclear profundamente enterrada. Estamos e continuaremos negociando o alívio das tarifas e sanções com o Irã. Muitos dos 15 pontos já foram acordados. Agradeço sua atenção a esse assunto. E eu queria chamar a atenção aqui, porque ele fala dos 15 pontos, né, que é uma proposta, primeiramente, dos Estados Unidos, só que eles acabaram concordando com a proposta base, né, utilizar o plano de 10 pontos que foi apresentado pelo Irã como referência para esse diálogo. Então, parece que o Trump está ali a todo momento. Isso me chamou a atenção porque parece que o Trump está querendo se colocar como o vitorioso. Sendo que parece que, assim, as cartas, quem que está dando nesse momento? Se ele diz que vai seguir um diálogo a partir do que o Irã apresentou. Eu não sei, eu queria ouvir o professor sobre isso. E se você me permite também, claro, essa insistência do Trump em citar a mudança de regime, sendo que a gente não vê mudança de regime. Sim, mas a gente sabe que ele manipula muito, que ele mente descaradamente. Será que há alguma possibilidade disso? Eu já li na imprensa internacional que o filho do Khamenei, que está formalmente no poder, estaria ferido ou doente ou com dificuldades, inclusive, para trabalhar, né? Então, não sei se o Trump está contando com isso, né? De afastar essa família definitivamente do poder, mas é um Estado que não depende só da família do Khamenei, do pai e do filho, né? Tem a guarda revolucionária, tem todo o sistema dos ayatollahs. Não parece estar muito próxima da verdade essa fala do Trump de mudança de regime também, não é isso, professor? É isso. Essa fala do Trump de mudança do regime, ela apareceu devido à cobrança, né, de vários editoriais de que a questão da mudança do regime no Irã tinha sumido. Né? Vocês têm toda a razão. Né? Quando a gente olha, por exemplo, para a questão do regime iraniano, ele está no lugar onde ele sempre esteve. Né? Não há qualquer mudança. Eles eliminaram várias lideranças. Desde o Khamenei,
não é? Eles, Israel e Estados Unidos. Eliminaram várias lideranças. Não é? Desculpe, desde o Khamenei está claro que qualquer um que exerça um cargo no Irã, qualquer tipo de cargo, dos menores aos maiores, não é? Ele tem os seus sucessores, 3 sucessores definidos. Em outras palavras, não adianta matar. É bem isso. Né? Então não há possibilidade de você extinguir esse comando porque mata as lideranças. Isto não é assim. Isso não vai acontecer nesse formato. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, né? A estrutura iraniana, que tinha oposição e tudo mais, com os ataques ferozes dos Estados Unidos, toda a oposição colou no governo. Para nós isso é difícil de entender. Eles têm uma visão religiosa de poder, a destruição, os ataques brutais. O Financial Times fez uma matéria, Rodrigo, impressionante sobre isso. Ele só ouviu os líderes da oposição de janeiro, em diferentes grandes cidades iranianas, todos dizendo a mesma coisa. Agora não é hora de oposição. Nós vamos colar, agora é hora de se agregar. Os inimigos não podem tomar o Irã. É os inimigos. Então, o regime não vai se alterar. Né? A questão essencial, né, para os Estados Unidos do plano nuclear iraniano, do programa nuclear, é quanto de processamento o Irã aceita. O Irã não está querendo processar urânio a 60%. Ele quer manter sua capacidade de processar urânio. Inúmeros países, mais de 20 países, mais 30 países no mundo processam urânio, inclusive o Brasil. É só você ir aí na USP, tem lá o IPEM, ele processa urânio a 5%. Atenção, na véspera do ataque, o ataque aconteceu no sábado, 28, na véspera do ataque, o número, né, na véspera do ataque, em Genebra, os negociadores iranianos ofereceram aos americanos exatamente a vigilância do acordo. Chamaram a IEA para isso. Né? O Rafael Gross, que é o presidente da Associação, Agência Internacional de Energia Atômica, estava nessa reunião. No sábado, os 2 negociadores americanos saíram de lá dizendo: temos uma proposta. Amigos, a proposta que está sendo discutida e que fez aqui avançar as tais negociações é a mesma de 2015. É a mesma proposta. Não tem diferença alguma. Abre Hormuz, mantém Hormuz aberto, porém, o regime segue intocável e há, inclusive, uma negociação para que os famosos 440 quilos de urânio enriquecido a 60% sejam guardados em um outro país, de preferência Omã. Está tudo aquilo que era negociado, que Trump jogou fora em 2017. Então, de algum modo, isso é a parte tranquila da negociação. Não é a parte mais difícil. Hoje, pela manhã, Trump fez um post no Truth Social, na sua rede, se candidatando a participar da reconstrução do Irã, porque para ele é um negócio imobiliário como outro qualquer. Leiam de manhã. Então, o Trump... O problema é de outra natureza, amigos. O problema é o que fazer com Israel no Líbano. A China conteve e acertou os acordos, pressionou Trump a aceitar todos os acordos relativos ao Irã. Incluía não bombardear mais o Líbano. Isso é impossível para Netanyahu. Netanyahu, amigos, este é o motivo. Precisa bombardear o Líbano porque ele precisa ter algum tipo de chancela para as eleições de outubro. O Líbano é o ideal para ele dar acenos à bancada ultra-ortodoxa, à extrema-direita israelense. Ele quer ocupar terras no sul do Líbano, oficialmente para proteger os colonos israelenses do norte de Israel, mas na verdade é o contrário. O que ele quer é avançar na terra dos palestinos no sul do Líbano, que é o sonho dos
radicais israelenses. Ele quer isso para ter algum tipo de agrado, algum tipo de contato com essas. Israel é um país muito complexo no momento. 90% dos israelenses querem a guerra, mas não necessariamente sob a direção de Netanyahu. É isso que ele sabe. E, amigos, Netanyahu sabe que se ele perde o poder hoje, amanhã ele está preso. Pelas acusações tanto de corrupção como da prestação de contas que ele tem que fazer para as Forças Armadas israelenses. Elas não esqueceram. Elas querem saber o que aconteceu no 7 de outubro. Esse é o ponto. Se alguém tem alguma dúvida sobre isso, se elas esquecem, assiste um filme Golda. Vale a pena, porque você vai entender melhor o que eu estou falando, que foi com Golda Meir. Os militares israelenses cobram, porque os militares israelenses eles dependem do primeiro-ministro, mas há regras. Já 3 generais foram substituídos do comando das Forças Armadas israelenses pelo Netanyahu, porque exatamente eles cobraram de Netanyahu que tipo de tratamento político eles iam dar a Gaza. Os militares estão querendo esse acerto de contas com Netanyahu. Portanto, Netanyahu não tem só o acerto com a justiça. E isso vai significar que ele preste contas ao parlamento, ao novo parlamento eleito. Se ele está derrubado, a situação é outra. Está ficando mais claro que acertar as coisas com Trump quer dizer uma coisa, acertar as coisas com Netanyahu quer dizer outra. Completamente. E é preciso lembrar que Joe Kent, aquele sujeito que em 17 de março, eu não esqueço a data, 17 de março, ele era chefe da unidade de contra-terrorismo no Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos. E ele renunciou dizendo o seguinte: o Irã não nos provocou, você lembra disso, né? O Irã não nos provocou, e segundo, não nos interessava essa guerra interessava a Israel, e aí ele faz a pergunta: eu quero saber por que Israel ganhou ao fazer tanta pressão, por que Israel pressionou os Estados Unidos a entrar numa guerra que não era deles. Exato. Ele fala que foi uma vitória do lobby. O problema continua o mesmo, meus queridos. Fala, Gabi. O problema continua o mesmo. Se não entender isso, não entende os 300 mortos de hoje. É isso. Professor... Se não entender, ele protestou exatamente aquilo que ele queria. Exato. Professor, a gente queria trazer aqui, hoje o ICL teve uma entrevista exclusiva, né, com o presidente Lula, que comentou uma possibilidade de intervenção dos Estados Unidos, do governo Trump, nas nossas eleições brasileiras. É importante a gente falar sobre isso aqui também, porque o Lula disse, olha, não se pode duvidar nada que vem do Trump. A gente tem o trecho aqui dessa fala e já volto a conversar sobre esse assunto. Vamos lá. Eu, pelo que eu tenho visto do Trump nesses anos, nada com ele é impossível. O dado concreto é que não tem nenhum país do mundo, eu vou repetir, não tem nenhum país do mundo que tem o direito de levantar qualquer suspeita sobre o processo eleitoral brasileiro. E vou te dizer uma coisa, Demore. A minha eleição, eu vou dar um exemplo, eu fui, desde que tem eleição para presidente da República, ou eu fui o primeiro ou eu fui o segundo. Quando eu não fui candidato, a Dilma foi 2 vezes. Quando eu não fui, o Haddad foi o segundo outra vez. Ou seja, numa demonstração que se fosse possível roubar com a urna eletrônica, o Lula não seria 3 vezes presidente da República desse país. Não seria. Então, ninguém, nem Trump, nem Macron, nem Xi Jinping, ninguém nesse mundo tem o direito de colocar sob suspeito o processo eleitoral brasileiro, sabe, pelo comportamento da nossa justiça eleitoral e pela seriedade das urnas. Mas se ele fizer, presidente? Se ele fizer, nós vamos dizer que ele está mentindo, que não é verdade. Sabe, se ele fizer, ele vai ter um enfrentamento político desnecessário. Aí ele diz, né? Se ele fizer, então vai ter um enfrentamento político necessário. Se ele fizer essa intervenção, né? Se ele tiver esse comportamento. O Lula também classificou o Trump como um imperador, né? Durante a entrevista. Teve um trecho em que ele fala: a gente tem que estar preparado para se defender, porque tem um sujeito agindo como se fosse o imperador do mundo, né? Acho que foi logo depois dessa fala aí que ele classifica assim ao
ao Trump. Agora, de que maneira que o Trump poderia intervir, né, nas eleições brasileiras? Acho que é mais pela pressão política, levantando dúvidas, ajudando a alimentar essa discurseira do Flávio Bolsonaro e do Eduardo no dia da CEPAC também, voltando a falar, se a gente perder, a gente vai contestar as eleições. A eleição só vale quando eles ganham. É porque eles foram eleitos, a família inteira vive de cargo público. Vive de eleição. Vive de eleição e a eleição não presta quando eles perdem, né? Porque o Bolsonaro ganhou em 18, agora... Então, bom, isso está mais ou menos óbvio. Eu não sei se esse discurso vai ter tanta aderência dessa vez. Acho que o professor Trevisan podia ajudar a gente a entender isso. E também como é que o Trump vai entrar nessa, né? Manipulando, no discurso, de que tipo de forma que ele pode atuar? Isso já foi o primeiro passo ali daquela investida contra a América Latina, de uma maneira mais geral, já não era olhando para isso também, né? Sim. Você lembrou bem, viu, Gabi? Porque se a gente olhar com alguma cautela, né, o Trump já fez esses exercícios, até mesmo na eleição argentina, que foi a mais delicada. É um outro contexto, mas ele apoiou o Milei, fez ajudas financeiras, tudo mais, né? Ele fez isso em El Salvador, fez isso em Costa Rica, ameaçou fazer isso na Colômbia, tudo mais, né? O meu problema com essa frase é um pouco diferente, né? Eu acho que isso a gente pode dizer que é uma constatação bastante fidedigna. O eleitorado brasileiro, eu posso lembrar coisas assim desde o tempo do Sarney, né? Tem uma aversão, e isso é até mesmo o pensamento de direita, tem uma aversão absoluta. Isso está no eleitor brasileiro. Aqueles de maior poder aquisitivo, de maior renda, os de menor renda, aqueles de maior escolaridade, os de menor escolaridade, isso é generalizado, né? Isso está lá desde o Sarney, para citar o exemplo, né? Para não ir em eleições mais para trás, que fica mais difícil da gente contextualizar. Mas nas eleições pós-democratização, todas elas deram o mesmo receita. Todo aquele que investiu contra o nacionalismo brasileiro perdeu. Todo, inclusive na direita. Consultem para ver. Lembrem-se, por exemplo, quando se acusava o Sarney sobre as estatais e se queria isso, e o Sarney fez um discurso de nacionalismo. Estou falando do primeiro, lá atrás, e vem em diante. Todos perdem. É um pouco claro isso. Se a gente quiser traduzir isso de uma forma mais simples, né, a gente pode olhar e dizer, o brasileiro tem muito claro que na nossa casa mandamos nós. Tem isso muito claro. Não me parece que há uma aceitação muito fácil dessa realidade, né, principalmente de um país muito mais rico. Isso não vai ser fácil de ser admitido aqui, mesmo no pensamento de direita. Vou repetir, né? Há uma cadeia de proteção, há uma tela de proteção quanto a isso que não é fácil de ser rompida, né? O brasileiro tem isso muito claro. Então, eu penso que entrar por esse caminho vai ser muito difícil. 2 jornalistas, né, fizeram uma pesquisa da Quest, muito interessante. Dá uma olhada nas pesquisas que é bem completa, com mais de 10 mil questionários, é o Felipe Nunes, né? Dá uma olhada neles, nos itens sobre nacionalismo. E vocês vão ver a alta porcentagem de apoio nacionalista em uma pesquisa que mediu um monte de coisa. O mesmo sujeito que não sabia se ele era de direita ou esquerda, e aí perguntava para o pesquisador, de que lado está o Bolsonaro? Quem é o Bolsonaro? Bolsonaro é do quê? E o pesquisador respondia de direita. Então eu sou de direita? Esse mesmo eleitor, quando você viu o perfil dele, ele não queria nenhuma conotação de mandar na minha casa. É importante isso essa observação. Entende perfeitamente. Sim. Então, portanto, eu acho que o presidente Lula tem razão, né, de dizer que isso vai virar um problema. Mas observe que o presidente Lula não fala em nenhum momento isso vai ser eficaz ou eu tenho medo disso. Sim. Ele não diz isso. Porque ele sabe melhor que eu, melhor que você, com a experiência política que tem, né,
É evidente que ele sabe o que pensa o eleitor sobre isso. Perfeito. Só você ter um outro sujeito que fala uma outra língua, não importa se é Trump, Macron, que vem aqui dizer, isso é muito antigo. É isso. Professor... O Lula sabe tanto que ele subiu em popularidade quando se apegou ao discurso da soberania. Sim, o ano passado, né? Muito ano passado, bem né? lembrado. Você resumiu Professor. tudo o que eu queria ter dito. Perfeito, Chico. Muito obrigado. Quando ele... Perfeito, Chico. Era exatamente isso que eu queria dizer. Quando ele pega uma situação como a da soberania e ele sobe na pesquisa, ele não cai, ao contrário. Foi o ano passado, né, Gabi? Olha, naquele momento. Esse negócio de vir mandar na nossa casa, isso não pega bem nem em reunião de condomínio. Imagina no resto das coisas. É isso. Professor Trevisan, muito obrigada. Sempre um prazer ter o senhor aqui com a gente. Obrigado. Obrigada, até mais. Eu gosto da conversa com vocês. É muito boa, meus amigos. Obrigado. Boa memória, Chico. Boa memória. Muito bem. Essa eu não vou esquecer. Esse é um bom argumento. Abraço, meus amigos. Boa noite, professor. Chico, sai nossa memória de elefante. Foi a hora que o Lula usou o bonezinho azul. Exatamente, que ele vai dar uma disparada. O Brasil é dos brasileiros. É isso aí. Gente, eu queria registrar mais uma notícia aqui. Agora há pouco eu falei sobre o julgamento no Supremo, sobre o mandato tampão no Rio de Janeiro. O STF suspendeu agora há pouco, vai retomar amanhã esse julgamento, né, sobre as regras que vão definir a eleição para o mandato tampão, então se vai ser a partir do voto popular ou se vai ser uma eleição indireta com base na escolha dos deputados. Está 1-0 só. Tá 1-1, o placar está empatado em 1-1, Cristiano Zanin votou pelo voto direto e o Luiz Fux pelo indireto. Fux! Eita ferro. Uma boa reação, né? Mas ninguém está surpreso com isso. O resultado da nossa enquete, pessoal, Lula perde ou ganha popularidade ao defender o fim das bets? Perde 13%, ganha 87%. É muito alto. Aqui o termômetro da nossa audiência sobre as bets, né? Falamos muito sobre isso ao longo do programa e vai ser uma disputa eleitoral, vai ter um potencial enorme nas eleições. Já temos também spoiler do nosso Provocação Histórica, que começa agora com o Hugo Albuquerque, a geopolítica da guerra contra o Irã. Aliás, um termômetro, assim, muito alinhado com o que a gente está discutindo. Aniversariante, professor Lindener. Nosso abraço, nosso beijo, nosso querido professor. Parabéns. Nosso maior historiador e coordenador aqui do nosso curso, né, da nossa parte de educação do ICL. Um beijo para o professor Lindener Pareto. E também... muito obrigada a você que participou junto com a gente. A Flávia Coelho, Sônia Tereza, Lenilda Santos, Wander da Costa, José Silvestre, Marcos Lima e muita gente que comentou ao longo deste programa. Obrigada, pessoal. Amanhã estaremos de volta e vamos de Provocação Histórica. Boa noite. Até amanhã. Turma, olha só essas cenas do nosso documentário sobre a China. Bora conhecer uma das empresas de tecnologia mais bombadas da China? Vem comigo conhecer a Deep Robotics. Our robotic dog has many applications. They can entertain people, take care of old people by monitor his condition. They can help the people to prevent their home from stealing. The robot can patrol and inspect for a certain residential area or inside the factory to check if there are any potential fire is just happened.